E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sobre Loja, esse nosso quadro especial em que a gente convida alguém para esclarecer as suas dúvidas aqui no canal. É isso aí. Porque aqui no Conversa de Elevador, a gente não deixa segredos guardados, a gente abre as nossas gavetas, abre os nossos caderninhos, abre o nosso computador para esclarecer as suas dúvidas, as nossas dúvidas. E hoje eu convidei a Tatiana Marcon. Ela é síndica profissional, então a gente vai dividir esse episódio em duas etapas. A primeira, ela vai falar sobre essas mudanças no mercado do síndico orgânico para o síndico profissional, vai trazer várias dicas aí de como o síndico profissional vem se comportando ultimamente. E a segunda parte são as dicas para nós, para a nossa empresa que mantém aí prestação de serviço para os condomínios. Ela vai falar daquilo que faz com que o síndico se apaixone por uma empresa conservadora, quando a gente oferece um bom tratamento, e aqueles pontos em que a gente tem que ficar muito alerta para a gente não perder um cliente que é tão importante para a nossa empresa. É isso aí, a conversa está muito boa. E antes da gente começar, aquele agradecimento especial à Infolev, que permite que semanalmente nós estejamos aqui trazendo informações fundamentais para as nossas empresas. E aí, vamos lá conhecer a Tatiana Marcon? E aí, conversadores e conversadoras de elevador, como eu prometi para vocês, esse é o episódio especial de Sobre Loja. Nós estamos aqui com uma síndica profissional para contar tudo para gente, como esse outro lado do balcão. Eu tenho certeza que para você vai ser bem interessante. Eu convidei a Tatiana Marcon para falar com a gente, ela está aqui, e como eu sempre faço, aquela pergunta especial do nosso canal. Tatiana Marcon, quem é você na fila do elevador? Por favor, se apresente. Olá, prazer estar aqui com você. É um prazer contar um pouco da história do síndico, porque o síndico, você sabe que tem aquela fama de chato, né? Mas eu estou aqui para esse bate-papo, para te mostrar que não é assim, não. A gente tem muita utilidade e não é chato, não. Então, eu sou síndica há praticamente 20 anos. Né? Eu sempre fui síndica orgânica, né? A síndica residente, como a gente fala. Então, enfim, eu morava no condomínio e eu era síndica por necessidade, porque eu achava que tinha que funcionar, porque senão aquela máquina, assim como o elevador, se não tivesse aquela manutenção, não ia para frente. Então, tinha que ter um responsável. E eu sou daquela época que a gente não recebia, não, sabe? A gente trabalhava por amor à causa. Eu falo que era assim, amor à causa. E assim foi passando, e eu fui adquirindo experiência. E há 5 anos eu sou síndica profissional. Por quê? Porque eu fiz cursos, né, e eu me dedico exclusivamente a trabalhar com condomínios. Então, no passado eu era síndica dos condomínios que eu morei, e atualmente eu sou síndica de 10 condomínios. Então, assim, multipliquei. Né? E eu também, devido a essa experiência que eu adquiri, eu criei um curso online de capacitação de síndicos. Então, ele atende o síndico orgânico, porque lá a gente tem diversos módulos práticos e também com planilhas, material editável que ele pode usar nesse condomínio para desempenhar um papel melhor. E também eu ensino os síndicos que querem alavancar, né, escalar nessa carreira. Então, lá no curso, se você seguir tudo, inclusive se você quiser ser síndica, se seguir tudo que eu ensino, eu te garanto que em 6 meses você já consegue ganhar R$ 6.000 fixos como síndico profissional. Olha que interessante. Ô, Tatiana, eu vi quando eu estava pesquisando, né, sobre você, que você fez uma mudança na sua carreira, né? Então você já era síndica, mas atuava no mercado aí de trabalho, quer dizer, conciliava as duas coisas, né? Quando que deu esse chamado para você assumir realmente como síndica profissional e transformar isso numa profissão mesmo? Isso, porque eu era síndica orgânica, trabalhava fora, depois eu sou casada, tenho 2 filhos, então teve um momento que eu fiquei mais em casa, não trabalhei fora e consegui conciliar. Né? Então eu tinha essa dupla jornada como síndica e como mãe, né? E cuidando da minha família. Mas depois os filhos cresceram, né? E a gente que tem esse perfil, né, dinâmico de querer fazer, querer resolver, e também precisa do dinheiro, né? A gente precisa pagar os boletos. Então, eu resolvi mudar. E, assim, isso muito por auxílio e, vamos dizer assim,
incentivo de administradoras, pessoas que me conheciam. Muitas vezes o pessoal me chamava lá e falava assim: Tatiana, eu tenho um síndico orgânico aqui, me ajuda aqui, ajuda a gente, como que a gente faz para abrir um CNPJ, por que precisa? Precisa de contador? Então, eu já tinha essas informações porque eu vivenciei isso. E aí eu falei, e falaram para mim, por que você não faz um curso de síndico profissional e vai atuar nessa área? Porque o que você consegue fazer no seu, você vai conseguir aplicar nos outros. Né? Então, por isso que eu mudei. Eu falei, não, vou trabalhar com isso. O que eu fazia, e eu fazia de coração, sabe? As pessoas me passavam o meu contato. Eu vou passar o seu contato para o síndico do meu prédio. Você ajuda ele, que a gente está com um problema assim. Eu falei, pode fazer. Falei, gente, por que eu não posso trabalhar com isso? Né? Porque eu posso passar além do curso, atuar em outros condomínios e fazer tudo que eu já faço. Né? E aí foi por isso que eu dei essa virada de chave e que, para mim, calhou, né? Caiu certinho. E é o que eu tenho feito e gosto muito. Ô, Tatiana, você não está em São Paulo, né? E qual que é a região que você atua hoje? Isso. Eu sou do Rio, né? Eu morei a vida inteira lá. E aí eu mudei para Minas. Eu moro em Minas Gerais, eu moro no interior. Eu moro na cidade de Ipatinga. Então, é uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, não é tão grande, mas mesmo aqui no interior, na verdade, assim, no interior, na capital, todo condomínio precisa de um síndico. Isso está na lei. A lei fala que o condomínio precisa ter um síndico para ser o responsável, vamos dizer assim, não só para resolver os pepinos, ele precisa ser responsável legal por tudo que acontece no condomínio. Então, até aqui em Ipatinga, essa profissão está crescendo. Que legal. Agora, então, a gente já começa a entrar aí nessas responsabilidades do síndico, né? Então, queria dividir aí em dois momentos a nossa conversa, né? Acho que tem bem essa parte, né, das responsabilidades do síndico, que eu quero abordar nessa primeira etapa, e depois essa relação com as empresas de manutenção de elevador, que você sabe que o canal é todo voltado para as conservadoras aí, né? Então, até ouvir um pouco as suas dicas. Então, vamos para a primeira etapa. Tatiana, o que mudou no mercado, né? Qual que é a diferença principal daquele síndico orgânico antigo, né? Em que ele realmente ficava ali apartando brigas, fazendo mais a questão da discussão ali dos moradores, né? E tinha até uma administradora, um escritório de contabilidade, às vezes um escritório de advocacia que dava um auxílio, né? E o síndico atual, independente se ele é um síndico profissional, né, que ele tenha mais de um condomínio, mas é aquele síndico que ainda tem um condomínio só, mas ele está se profissionalizando. O que mudou? Mudou lei? Mudou comportamento? Quais são essas mudanças? A lei de 64, você vê, ela é bem antiga, é a lei que iniciou mesmo a dar um norte para o condomínio e falar, olha, isso pode, isso não pode, precisa ter síndico, é assim que paga, assim que... Né? Essa lei é antiga. Mas o que eu percebo é que a verticalização aumentou. Então, antigamente, você via muitas casas, vilas, e hoje em dia, por exemplo, aqui na minha cidade, que ainda é uma cidade nova, né? Ela tem 60 anos, então a gente vê como que mudou a construção dos condomínios, ela cresceu muito rapidamente. Então, as pessoas estão indo para os condomínios, mas elas muitas vezes não sabem viver em condomínio. Então, antigamente, aquele prédio que morava só proprietário, por exemplo, e eles se entendiam, um entendia o outro, todos praticamente já tinham sido síndicos, vamos dizer assim, todo mundo já cumpriu o seu papel ali, então eles sabiam o que o outro estava passando, então eles tinham mais não, fulano eu já passei por isso, vou ajudar ele. Hoje em dia, as pessoas moram em condomínios e elas não querem ceder, porque você viver em condomínio é a comunhão daquele espaço. Então, você tem que saber o que você pode e o que você não pode. E as pessoas, eu costumo dizer que elas querem ter o ônus de morar num condomínio, porque elas sabem que vai ter alguém que vai cuidar do elevador, da manutenção do elevador, né? Se precisar trocar alguma peça, um portão, mas eles não querem ter o bônus de aceitar certos limites. Né? Então, o síndico percebeu que não adianta mais, por um lado, ele só ligar e tentar resolver, olha, fulana, você está parando o carro mais para a porta do outro, está esbarrando. Ele percebeu que não é só isso.
Por quê? O condomínio, ele é uma empresa, ele não tem fins lucrativos, mas ele tem CNPJ, ele tem obrigações fiscais, legais. Então, o síndico percebeu, aquele síndico orgânico percebeu que ele, sim, precisa se atualizar, né? Hoje em dia, a gente tem muito acesso à internet mesmo, do que pode, das leis, né? E aí, eu falo que na minha época não tinha isso não, tá? A gente não tinha curso online, você paga vários cursos, eu mesmo faço curso na área de direito, manutenção predial, você aprende desde lá da caixa d'água até lá embaixo, tudo sobre elevador. Hoje em dia o acesso é maior, mas a demanda pelo síndico é maior e também a demanda do morador. Ele cobra muito mais ao síndico do que antigamente. Então, eu acho que foi bom, porque o orgânico, primeiro, que ele se valoriza, porque ele entende que ele não pode trabalhar de graça. Na verdade, no curso, eu sempre falo para os alunos: sabe por que o síndico não pode, não deve trabalhar de graça? Porque ele, desde o momento que ele assina a ata de eleição, ele é responsável por tudo que acontecer no condomínio. Então, eu acho que é mais do que justo ele ser remunerado, mesmo que seja apenas com a isenção do condomínio, dependendo do porte, né, do prédio, ou com um salário fixo, ou uma remuneração variável, assim, de acordo com os gastos mesmo. Eu acho que é importante isso, é importante ele receber, mas, por outro lado, ele também se aperfeiçoar. Qualquer pessoa tem perfil para ser um síndico? Vou direcionar para o profissional, tá, Tatiana? Porque o que eu queria de diferenciar quando eu falo de síndico profissional, não só o síndico que tem isso como profissão, mas o síndico que hoje faz a função e ele está se profissionalizando, né? Ele se torna alguém que conhece o que ele está fazendo e é remunerado por isso, então ele tem que realmente demonstrar que ele sabe o que ele está fazendo. Todas as pessoas têm perfil para ser síndico, porque síndico também é um pouco de gestor, um pouco de psicólogo, né? Quem que é a pessoa adequada para atuar como síndico? Você tocou num ponto muito importante, porque assim como eu disse que o mercado está crescendo e tem essa demanda por síndico, não é todo mundo que tem esse perfil, né? Porque ele precisa ser um pouco de psicólogo. Eu falo que ele precisa ser muito ouvinte. O síndico tem que ouvir. Ele tem que ouvir o prestador de serviço, que pode ser do elevador, pode ser o que dá manutenção no portão, o bombeiro hidráulico. Ele tem que ouvir essas pessoas, ouvir os moradores e para poder ver como ele vai resolver aquele problema. Então é importante que o síndico não pode chegar, as pessoas, eu falo que tem essa fama de ser chato, porque antigamente eram aqueles homens que mais responsáveis, sérios, que vinham e tinham que colocar ordem. Mas eu posso te garantir que eu consigo que os moradores cedam em muitas partes. Eu falo cedam, porque às vezes é uma situação entre duas unidades mesmo, e quando é uma situação entre duas unidades, o síndico não tem responsabilidade, tá? A não ser que seja um crime, estejam cometendo um crime. Mas, por exemplo, barulho, criança, salto alto, bater... Isso aí, eles dois têm que negociar. Mas eu consigo, com um jeitinho, com muito tato, mostrar para a pessoa o outro lado: olha, vamos nos colocar no lugar do outro, né? Será que isso é bacana? Eu já passei por isso, olha com o que eu fazia, eu resolvia assim. Eu conversava com a pessoa: queria que você entendesse até certo horário, meu filho. Sabe o que eu costumo dizer? Que a pessoa julga o morador de cima, por exemplo, o filho do outro, ser bagunceiro, sem conhecer. Então, o diálogo é muito importante. Então, o síndico precisa entender que o diálogo é importante. Não é ele falar assim: não, mas está na lei e tal. Só que tem muita coisa que a gente abre mão, não de uma coisa que vai causar um dano financeiro, um dano para o condomínio, mas uma coisa que você pode relevar naquele momento, né? Igual criança, eu postei até um meme da moradora reclamando, estava num grupo e aí eu postei, porque o bebê chora muito. Aí ela fala assim: tem 15 dias que eu ouço isso, desde que você voltou da maternidade. Mas, gente, até quem não tem filho conhece alguém que tem filho. Você acha que a mãe quer que o menino fique chorando na cabeça? Não. Então eu converso com a pessoa, sabe? Um pouquinho mais de Olha, vamos empatia, né, entender. gente? Judiação.
sabe? Vamos entender, poxa, ele deve estar passando por uma situação difícil, sabe? Então eu tento isso. Então, além disso, de ter essa parte de psicólogo, o síndico também precisa entender. Eu falo que o importante para o síndico, ele não precisa resolver todos os problemas, mas ele precisa entender qual é o problema e saber, por exemplo, que profissional ele vai chamar, que momento ele deve chamar um ou outro, até para agilizar a solução, né, a resolução daquele problema ali. Então, o morador fala, eu tenho um problema, o portão, Tatiana, não está abrindo. Ele não sabe. E outra coisa importante, eu sempre penso que o morador é leigo. Ele entra no condomínio, ele trabalha o dia inteiro, ele entra no condomínio e ele quer chegar em casa, ter a tranquilidade de passar pelo portão de garagem, subir no elevador sem ruído, entrar no hall do apartamento, as luzes estarem funcionando e entrar para a casa dele. Então, é isso que a gente precisa proporcionar a ele. E aí eu não posso... Mas como assim? O que está acontecendo no portão? O cara não sabe, você entende? Então, é o papel do síndico ir lá, e aí o síndico profissional, como quando eu digo síndico profissional, que ele atua só com isso, ele precisa, ou ele, ou alguém da sua equipe, ir ao local e descobrir qual era o problema. O que está acontecendo? Se é motor, se é serralheiro. Né? Acontece muito no elevador o pessoal falar assim, aquela notícia que teve do elevador que caiu, menina, aquilo ali acaba comigo e com você também, acredito, né? Qualquer barulho, eles falam assim, Tatiana, o elevador tá caindo. Porque você viu aquele caso, né? Que caiu, né? Aí eu falo assim, olha, aquele elevador que caiu, com certeza ele não tinha manutenção. Isso aí você pode, assim, ter certeza, porque no nosso, tem uma que fala assim, aliás, tem manutenção até demais. Eu falei, com certeza. Porque ele tem a manutenção mensal, quando precisa, vai lá algum ajuste, principalmente quando troca peça, né? Troca a peça até ajustar, aí eu sempre falo com eles. Porque trocou a peça. Gente, a peça nova, até ela ajustar no funcionamento daquele elevador, ela leva um tempo. Então, o rapaz tem que vir aqui, mexer, né? Alinhar mais um pouquinho e tal. Então, você está vendo que o síndico tem que ser multitarefas, né? Ô, Tatiana, é bem interessante isso que você está falando, né? Quer dizer, o síndico sozinho, ele tem muito pouco o que fazer, né? Ele depende dos moradores, porque hoje a gente não tem mais aqueles conselhos, né, deliberativos, acho que só o fiscal, depois você explica um pouquinho para a gente sobre isso, mas tem aqueles comitês, sim, aqueles grupos, né, que muitas vezes o síndico forma para ajudá-lo em alguma decisão. Mas eu vejo também que tem síndico muito eficiente, porque ele tem parceiros, né? Ele tem empresas que ele confia, ele tem profissionais que ele indica, então ele começa a criar uma rede ali de suporte que torna o serviço mais eficiente. A minha visão é correta? É isso mesmo que acontece? Principalmente quando o síndico passa a ter mais de um condomínio? Isso. Então, são vários pontos relevantes que você levantou. O primeiro, com relação ao conselho. A lei fala que ela não frisa, vamos dizer assim, que precisa ter o conselho, que é a convenção de condomínio que vai determinar. Então, se o condomínio não tiver conselho e a convenção não falar, não tem problema. E o que eu percebo? Pelo menos aqui na minha cidade, ninguém quer ser conselheiro. O conselheiro, ele não tem nenhuma responsabilidade. Vamos dizer assim, primeiro, se acontecer algum problema, houve um desfalque, ele não tem responsabilidade. Mas mesmo assim, ninguém quer participar. Na verdade, nem o subsíndico tem responsabilidade. A lei fala que só o síndico é o responsável. E mesmo quando há o conselho, por exemplo, ele não tem o poder de vetar, de proibir alguma coisa. Isso tudo, o papel do síndico é de avaliar a situação. Então, o conselho ele é muito importante, primeiro, porque ele realmente ele auxilia o síndico. Independente se ele tem um condomínio ou vários, geralmente são aqueles moradores que são participativos, que se preocupam, eles trabalham fora, mas eles doam o tempo dele ali, porque não é remunerado também, para ver o condomínio funcionar, vamos dizer assim.
Então, eles avaliam, sim, as contas e eles falam, olha, não tive... Vamos dizer que eles fazem uma triagem para que chegue na reunião de assembleia, por exemplo, de apresentação de contas, e aí fique mais fácil para os moradores entenderem, porque ele já teve essa revisão. Porque o conselho não aprova e nem reprova as contas, só a assembleia. Então, ele não tem nem esse poder de aprovar. Então, vamos lá, ninguém quer participar, né? Então, acaba que eu trabalho meio que sozinha. Mas como os meus condomínios são menores e eles não têm zelador, não têm funcionários, os funcionários são terceirizados, eu conto muito com os moradores, porque eu falo para eles que eles são os meus olhos. Porque uma coisa, por exemplo, eu faço as rondas que eu falo no condomínio. Então, eu ando pelo elevador, mesmo sem ser um período de manutenção, e às vezes eu observo se tem uma lâmpada queimada, né? E aí eu mesmo vejo. Mas, por exemplo, à Olha o noite... alerta aí, pessoal, eu falo para vocês, né? Porque a gente fala aqui mais com o consultor, sabe, Tatiana? E eu falo para o consultor, tem que ter olhos de ver. Quando vai visitar um cliente, tem que ouvir como o elevador tá vendo? Eu percebo os ruídos, não, isso mesmo. Eu percebo todos os ruídos. Aí, por exemplo, você está andando, né, na cabine, você está vendo qual foi a parada. Aí tem morador até entrando nesse assunto que fala assim, Tatiana, mas ó, o meu andar é o último. Quando vai chegando no meu andar faz um barulho. Aí eu explico para ele, é porque ele está desacelerando para chegar no último. E assim, esse trabalho eu também preciso fazer, porque senão eles acham que está caindo. E aí o técnico tem que ir lá um monte de vezes para explicar a mesma coisa, né? Então eu brinco com os moradores, eu falo, por exemplo, à noite. Graças a Deus, é raro eu precisar. Ontem à noite eu fui, a gente teve uma tubulação de esgoto entupida, e aí eu precisei ir. Então são 2 pontos aqui. Um que eu quase não vou à noite, então eu peço para eles para me orientarem. Por exemplo, às vezes a fotocélula, né, vai funcionar só à noite, lâmpadas queimadas, e eles me mandam no privado, mandam foto. Ô, Tati, aqui, ó, só para você saber, ó, essa lâmpada que queimou, eu passo aqui, às vezes eu esqueço, mas assim, é sempre, ainda bem, com o intuito de me orientar, né, não de reclamar. Então, tem muitos que nem ligam, tá? Os moradores não estão nem aí, eles querem chegar e descansar. Então, esse é um ponto. E outro, ontem à noite, uma moradora colocou no grupo, falou, Tatiana, ó, tá voltando água aqui na garagem, água de esgoto. E aí a primeira coisa que eu faço é, olha, eu vou fazer contato com o prestador de serviço agora e eu espero que ele possa nos atender. E eu consegui, com esses anos de profissão, e isso é muito importante para que o condomínio funcione e os problemas sejam resolvidos rapidamente, eu consegui formar esse grupo de prestadores de serviço que me atendem. E aí eu entrei em contato com o prestador de serviço e falei, olha, nossa, aconteceu isso, situação muito chata, e é muito chato mesmo, o morador chegar e estar pisando naquela água. E era umas 6h40. Falei, você consegue me atender? Aí ele falou, estou acabando com o atendimento, pode ir que eu te encontro lá. Aí eu não falei mais nada com os moradores, porque aí eu nem preciso ficar toda hora no grupo pontuando. É importante que eu resolva. Eu brinco com o pessoal da minha equipe e falo assim, olha, não foca no problema, foca na solução. Então não fica resmungando isso no grupo, deixa os moradores falarem, porque eu me coloco muito no lugar deles. Você chega em casa e depara com aquela situação, tem os mais grossos? Tem outros que entendem? Tem uns que falam assim, colocam lá no grupo, Tatiana, esse problema é antigo aqui, ó, antes de você entrar, essa tubulação é cheia de problema e tal. Então eles até me apoiam, tipo assim, que não sou eu que não estou, vamos dizer assim, olhando o problema. E aí fomos para lá, aí ele localizou qual que era, eu fui, e aí eu acho importante, eu filmo, tiro foto de tudo, para eles verem o que está acontecendo, e aí se eu precisar, eu vou mostrar para eles. Nesse caso, eu acho que eu nem precisava mostrar, né? A rede de esgoto ninguém queria ver. Aí eu fui, filmei, mostrei, e aí ficou sujo. Aí o prestador de serviço me ajudou, nós lavamos a garagem, depois aí ele foi me ajudando, aí puxamos joguei desinfetante, porque aí depois a menina da limpeza ia hoje. Então, assim, eu sempre me coloco no lugar deles, e eu acho que todo prestador de serviço, todo profissional, não pode perder essa parte humana, sabe? De se colocar no lugar do morador que está lá, que vai chegar em casa e vai se deparar com aquilo. Então, se eu posso resolver, eu faço.
E aí, assim que acabou, aí uns foram chegando e elogiando e agradecendo e falando, oh, essa tubulação, e é um prédio que a gente realmente vai fazer uma obra na garagem, vai trocar o piso, e aí a gente vai quebrar todas as caixas e vai melhorar tudo, né? E aí, depois que acabou, eu fui e falei com eles que tinha resolvido, expliquei que a tubulação... E aí eu gosto, nesse momento, eu gosto de explicar o que gerou o problema. Falei, olha, a tubulação é uma tubulação de esgoto que deveria ser de 100 e ela é de 75. Então, 75, qualquer... às vezes, eu já peguei condomínios que até com 5 anos, que algum pedaço de madeira que estava ali, e aí foi acumulando muita coisa, travou tudo. E aí o cara tem que desentupir e tudo mais. Então, assim, às vezes não é um problema daquele momento, é um problema da obra, né, ainda que não foi resolvido. Aí, nesse momento, depois que eu resolvi tudo, eu vou lá e dou todos os detalhes. Olha, nós vamos precisar fazer isso, 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 eu já vou providenciar essa obra e tudo mais. Então, esse ponto que você tocou, a gente conseguir montar essa equipe, ter esse network, é muito importante. E aí ele falou para mim, o prestador de serviço falou assim, Tatiana, eu só vim porque era você. Se fosse um condomínio novo, se fosse alguém novo, porque a gente saiu de lá, era quase 8 horas, né? E ele falou assim, eu não viria. E aí tem um outro lado. Eu sou uma pessoa que busco ser justa com eles, eu pago sempre em dia, eu costumo, não coloco para a administradora que eles vão receber um mês, 40 dias depois. Eu pago com o valor da conta do condomínio, eu pago, vamos dizer, à vista, e aí depois eu cobro dos moradores e esse valor volta para a conta. Então, eles sabem que eles podem contar comigo, eu não vou enrolar, né? E eu sou muito... Eu acho que a gente tem que ser... a gente tem que ser muito... Não, a palavra nem é educada, a gente tem que ser muito parceiro dessas pessoas que trabalham com a gente. Porque, na Profissional verdade, mesmo, né? Bem profissional o negócio, né? eu sozinha não sou ninguém, como você falou. Porque eu não tenho o equipamento que ele tem para, a gente fala, rotorrouter, para desentupir aquilo ali. É, Então, é. eu sozinha não sou ninguém, eu preciso dele. Só que as pessoas, a gente percebe em vários lugares que elas precisam da mão de obra, mas elas são arrogantes, elas têm muitos síndicos que são assim, né? Eu gosto assim de presenteá-los no Natal, sabe? Sempre dou uma lembrancinha, mas é porque não é comprando a pessoa, é demonstrando, né, que você fica feliz de poder dar aquela lembrança para eles, porque eles sempre me acodem nos problemas, nos momentos mais difíceis, diga-se de passagem, Eu né? imagino. Ô, Tatiana, e assim, a partir de quantos condomínios, né, um síndico profissional passa a ter equipe? Eu estou falando isso mesmo, já voltando aí para a parte de elevador, né? Porque com a mudança, né, eu moro em São Paulo, síndico profissional aqui já é uma realidade, né? Em algumas cidades ainda não chegou com tanta força, mas aqui em São Paulo é uma realidade. E a gente já começa a ver síndicos com equipes grandes, né? Então, são síndicos que têm aí 20 condomínios e já começa a ter equipe para dar um suporte nessa gestão. A partir de quantos condomínios é preciso ter uma equipe para te dar esse suporte? Você tocou numa situação, você mora em São Paulo, é uma capital, como se fosse Belo Horizonte aqui. O próprio deslocamento, ele é difícil para que você atenda prontamente a um condomínio. Às vezes o morador precisa ir trabalhar e o portão não abre. E aí é uma coisa assim, que para mim é simples colocar esse portão no manual, levantar o portão e ele passar, para eles é difícil. E eu entendo isso, porque não é a área deles. Eles não sabem fazer. Então, é muito importante que eu me desloque rapidamente para resolver aquele problema. Às vezes, a pessoa tem uma consulta, ela tem que trabalhar, tem um horário marcado. Então, essa questão de deslocamento, eu acho que é o que mais impacta. A minha cidade, como é pequena, e tem cidades próximas, eu, particularmente, prefiro, eu já recebi várias propostas de cidades próximas daqui, 30 quilômetros, 50, mas que eu acredito que eu não poderia atendê-los da forma que eu atendo aos meus condomínios. Então, eu iniciei no meu bairro, né? E aí no meu bairro, às vezes eu ia até andando, eu ainda consigo ir andando de um condomínio para o outro.
E aí eu fui expandindo. Então, eu atendo 5 bairros, né? Eu tenho 10 condomínios, atendo 5 bairros. A maioria que eu tenho é aqui no meu bairro, porque foi onde eu comecei. E eu consegui até 6 condomínios trabalhar sozinha, porque eu acredito assim, que eu conseguia atendê-los rapidamente. Porque eu atendo ao técnico que dá a manutenção do elevador. Eu gosto de estar lá. Se eu não estou, alguém da minha equipe está. Ai, Tatiana, mas ele vai lá todo mês, ele já conhece, ele sabe onde fica. Quando eu não consigo ir, realmente, ele toca em um apartamento que a gente não tem porteiro, ele toca em algum apartamento, eles abrem para ele e ele sabe onde fica realmente a chave, que vai para a casa de máquinas e tal. Mas, por exemplo, é importante que eu esteja lá, porque ele fala assim, Tiana, deixa eu te explicar, tá vendo isso aqui? Olha, o problema é esse, a gente vai ter que tocar essa peça, isso. Então, ele me explica o que está acontecendo, para que eu passe para o morador. Eu costumo dizer assim, que no começo, quando eles não estão acostumados comigo, os prestadores de serviço, é um novo, alguém me indicou, é uma coisa específica, sei lá, uma válvula de redução de pressão, que é uma coisa que eu não resolvo sempre. Eu faço muitas perguntas. E eles ficam olhando assim, e eu não consigo levar adiante uma parceria que a pessoa não tem paciência de me explicar. Eu falo para eles assim: tudo que eu estou te perguntando, eu sei que o morador vai me perguntar. Então é por isso que eu estou te perguntando. E se eu não conseguir entender o problema e a solução, nós não vamos para frente. Eu falo para eles assim. Nossa, Então, muito interessante isso que você falou, porque eu fiz uma palestra no mês passado, por conta do Dia das Mulheres, né, para o pessoal das conservadoras, em parceria com a Infoleve, e eu falei exatamente sobre isso, né. A síndica mulher tem muito esse perfil, de querer entender, de poder saber detalhes, de poder entender o histórico do acontecimento, né. E para muitos prestadores de serviço isso é uma novidade, né. E para mim isso é a base da prestação de serviço, né. Ele tem que ter a paciência de te explicar, porque você vai ter que ter a paciência de propagar isso dentro do condomínio. E teoricamente, né, Tatiana. Quando você recebe uma boa explicação de uma empresa, seja ela de elevador ou qualquer outra, na hora que você for explicar o que eles te passaram, você vai estar fazendo a propaganda da empresa. Você vai estar falando que aquele prestador de serviço teve todo esse empenho em resolver, dar a solução e ainda explicar o que estava acontecendo, né. Muito legal você ter falado isso, porque casa bastante com o que eu ouvi aí, de muitas pessoas. Essa é uma nova realidade, pessoal. a mulher, ela é mais detalhista. Eu percebo pelo grupo que está comigo. Eu falo assim, tudo que eu estou falando com você, eu falo com eles, mas assim, as pessoas querem as coisas muito rápido. Não, mas já resolveu. Falei, não, hoje aconteceu. O rapaz foi acompanhar o eletricista. Não, ele fala, assim, eu mando um áudio explicando tudo, e mando foto, e eles não fazem. Então, mas eu falo que se ele não fizer como eu estou falando, não é porque eu sou a melhor, é porque eu pego o conjunto todo. Se ele não fizer daquele jeito, o morador vai cobrar de mim e eu vou cobrar dele e ele vai voltar lá. Então eu falei para ele, olha, tal lâmpada está queimada, tal. Mas não adianta você só ir e olhar. Fecha o ponto da fotocélula, porque aí você vai simular que está de noite e você vai ver. Eu preciso explicar isso para o eletricista, pensa. E aí você vai simular que chegou à noite e você vai ver quais lâmpadas estão realmente. Não adianta você ir só pelo sensor de presença do que não tem fotocélula. Conclusão: quando o rapaz chegou lá, que eu, né, da minha equipe que eu pedi para ir, aí ele se já mandou mensagem: não, já resolvi. Aí eu falei: não sai daí, segura ele. Pergunta se ele fez. Aí o retorno, ele ia ter que voltar na loja porque faltaram mais 6 lâmpadas, porque depois que ele fez o que eu. Gente, não é que eu sou melhor que ninguém. Pega o todo, fecha tudo. A pior coisa para mim é o retrabalho. Que você perde tempo, e tempo para a gente vale muito. E o outro é a sua prestação de serviço ficar mal vista. A minha, enquanto síndica, e o do próprio prestador, como você falou, o prestador de serviço fica ruim para a empresa dele. Ele tem que, nossa, esse cara está vindo aqui de novo, Tatiana, terceira vez que ele vem aqui. O morador não é bobo, não, ele presta atenção nisso também, né?
É. Ô, Tatiana, agora direcionando um pouco aí para as conservadoras, né? O elevador é uma caixinha de difícil entendimento mesmo, né? Acho que tem algumas outras particularidades dos condomínios que também têm essa característica, mas assim, as pessoas não conseguem ir na casa de máquina para olhar o que está acontecendo. Os barulhos, nem sempre um barulho significa um grande problema, mas isso chama atenção, né? Equipamentos mais antigos, que tem aquela frenagem mais brusca, ou então que dá um degrau, às vezes acha que é manutenção, e nem sempre mais é manutenção, né? É realmente a idade do equipamento que já não dá aquela regulagem e tal. Olhando para o síndico e a relação com a empresa, né? O que você pontuaria que é fundamental no atendimento de uma prestadora de serviço de conservação de elevador para o síndico? Você já falou aí da atenção, né? De explicar. O que mais você valoriza? Eu acho que, no geral, eu penso que a empresa pode ser muito grande, ela pode ser a maior do país, ou ela pode ser uma empresa, porque eu penso assim, aqui na minha cidade eu trabalho com as maiores multinacionais, Atlas, não sei se pode falar aqui, essas três maiores, né, a Pode falar TKL sim. Pode e falar a Atlas Otis, e a Atlas F, Schindler, TK. isso. E também trabalho com empresas menores que são da minha região, são profissionais que já trabalharam, têm essa grande experiência e prestam serviço de manutenção. O que eu falo para eles? Não importa o seu tamanho, de quanto você é grande no mundo. Importa é o tratamento que você vai me dar aqui, nesse condomínio, para os moradores que moram aqui. Então, tem uma empresa que fala para mim, assim, um supervisor um dia falou assim para mim, porque eu gosto de pontualidade. Ah, mas vem um profissional de Belo Horizonte. Falei, então vamos marcar, sabe por quê? Porque assim como eu agendo com os outros e eu chego no horário, eu preciso que a pessoa me atenda prontamente. E ele falou assim para mim, e eles vieram com uma peça lá da capital, né? Vieram com a peça lá da capital e falaram assim, e aí, Ô, Tatiana, o pessoal tá lá no prédio agora. é mesmo? Você marcou comigo? Não estou lembrada disso. Não, porque eles vieram. E aí eu questionei, sabe? Porque eles acham que eles são muito grandes, então a gente tem que fazer tudo que eles querem. E aí ele falou assim para mim. Em outra situação, porque a gente tem elevador até na Torre Eiffel. Aí eu falei para ele assim, E aí vocês chegam sem avisar lá? Vocês chegam e falam assim, para tudo, sai. Mesmo quem comprou ingresso não vai subir porque nós vamos fazer manutenção, é assim? Então eu falo para eles isso, não importa o porte da máquina, importa que você tem um contrato de manutenção comigo. Então você tem que ser a pessoa que vai me avisar, e eu vou avisar os moradores, olha, amanhã o equipamento vai ficar parado, de horário de tal a tal, eu vou acompanhar. Então esse cuidado eu tenho que reclamar de empresas, não dos técnicos, tá? Porque os técnicos me atendem muito bem. Aqui no interior é assim, a gente tem o WhatsApp deles, sabe? Então a gente abre o chamado e fala assim, olha, mas tá tranquilo, tá com a porta fechada, eu já coloquei um cartaz lá falando, já avisei no grupo, já falei, ó, esse elevador tá parado, mas a gente tem outros. Então, assim, porque eu entendo que eles têm elevadores que estão com o passageiro preso. Então eu falo, ó, aqui tá tranquilo, tá? Depois vocês vêm, vamos resolver, mas aqui tá tranquilo. Então esse contato, esse cuidado que eu tenho com os meus moradores dos meus condomínios, eles têm que ter comigo também, independente se o elevador tem lá na Torre Eiffel. Eu acho que você tocou num ponto assim fundamental, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler, né? Que é uma empresa enorme, né? E hoje eu atuo, já faz 4 anos, dando consultoria para as empresas menores, nacionais, normalmente atendem assim a localidade que elas estão instaladas, né? Tem algumas que têm filiais, mas a grande maioria atende ali onde ela está realmente com a sua sede, né? E eu acho que você tocou no ponto que é fundamental. Além da qualidade técnica, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente está lidando aí com uma questão de segurança, né? Transporte de vidas e tudo mais. A proximidade da empresa com o síndico e às vezes até com o porteiro, o zelador, ou quem ali no condomínio fica com uma responsabilidade, né?
é uma deficiência das empresas, de uma forma geral, né? Então, das grandes, principalmente, porque é isso que você falou, na verdade, o condomínio, até um pouco menor, ele acaba sendo realmente mais um número, né? Não tem jeito, a máquina é muito grande, a empresa é muito grande. Então, entre um condomínio com 20 elevadores e um condomínio com 2, qual que vai dar mais, né, atenção? Claro que é de 20, tem as classificações dos clientes muito importantes e tudo mais, né? Enquanto que as menores, às vezes um condomínio de 2 elevadores, é para ele o cliente VIP. Ele tem que atender aquele cliente com muita proximidade, né? E aí onde a gente peca, nós conservadoras que somos menores, às vezes a gente não dá valor para esse tipo de coisa que você está falando, né? Que eu acho que você, traduzindo o que você falou, é a questão da pontualidade, que eu achei bem importante, o planejamento, né, Tatiana? Eu acho que você tem. Exatamente. É isso que você está querendo pedir, né? Gente, se planejem, me avisem, né? Tem um reparo para fazer, não deu para fazer, me avisa. Porque eu vejo uma outra realidade também, sabe, Tatiana? Não que nas grandes tenham equipes muito gigantes, tá? Isso não é uma verdade. Eles É também bem enxuto o quadro. eles contam com quadro enxuto, mas as pequenas, elas precisam fazer um custo-benefício que rode a empresa. Então, às vezes, uma equipe se perde, né? Se garra, como fala em Minas, né? Garra num problema dentro de um elevador e ele não consegue sair de lá até resolver aquele problema. E de repente tinha marcado com a Tatiana de fazer uma preventiva ali, trocar um item que não era fundamental hoje e não vai dar tempo. O que a gente normalmente faz, Tatiana? A gente não avisa, né? A gente simplesmente não aparece. Isso é muito negativo, né? Então, acho que assim, poxa, muito legal. Pontualidade, planejamento, comunicação, né? Gente, lição de casa. Que mais, Tatiana? Tem mais alguma coisa que você considera fundamental aí nessa relação? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Houve uma situação de um barulho, era a correia, a própria correia, quando passa em alguma das paradas, ela agarra, arrasta, vamos dizer assim. E aí, eu sempre passo para o técnico. Falei, olha, aconteceu isso e tudo. Às vezes ele fala, não abre o chamado. Não abre o chamado. Eu falei, beleza. E aí, ele foi lá, ele até tocou no apartamento dessa moradora, que é bem antiga, no condomínio. Ela não é do conselho, mas eu falo que ela é uma das que me apoia, né, auxilia. E aí, depois ela me falou, olha, o rapaz esteve aqui, me explicou, ele fez um ajuste e falou, ó, vamos observar, e aí, se precisar, talvez a gente realmente troque a peça. E na outra semana, só que isso ficou entre eu e ela, a gente não colocou essa situação no grupo, né, do WhatsApp. E aí depois um morador colocou no grupo, que eu não acho ruim, não. Se você vê alguma coisa diferente, né, você deve falar. E aí ele colocou, e aí logo a moradora falou, olha, o rapaz esteve aqui semana passada, eu atendi, foi muito educado, me explicou isso, 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 isso. Porque senão o morador também acha que tudo a empresa quer trocar a peça, e tudo o síndico quer trocar a peça, porque não é ele que paga, né? Ele não mora lá. É assim que eles falam. Ué, ele não mora aqui, por isso que quer trocar tudo. Aí ela falou isso, que talvez precisasse trocar. Aí eu fui, combinei com ele, aí vinha o feriado, né? Aí ele falou, Tati, nossa, eu vou lá, mas eu não acredito que eu consegui antes do feriado. Quando foi ontem, eu perguntei a ele, e eu não abri o chamado, né? Porque aí no dia abre e fica registrado, porque é importante que o evento fique registrado, né? Até para ele pedir a peça. E aí ele falou comigo, me pediu desculpas e tal. O que eu fiz? Fui ao grupo e falei, olha, estamos acompanhando a situação, o técnico não conseguiu vir ao prédio, mas me disse que virá amanhã. Eu acho que é importante essa parceria, inclusive, de informação, notificar. Ele falou assim, Tati, eu estou com um prédio assim, e eu sei que isso acontece. E lá não está numa situação assim de que vai cair, não está parado, né? Então, a gente precisa entender por quê. Porque ele sempre é muito solícito em outras situações. Então, se ele não foi, eu falo que eu confio até eu não confiar mais. Então, nele eu confio, eu vou confiando. Então, ele vai lá hoje, nós vamos resolver, é possível que troque a peça. Mas eu acho que essa comunicação é importante, tanto do profissional comigo, eu com os moradores no grupo ali. E as pessoas, elas não querem mais essa troca de experiência, elas só querem reclamar. Eu falo que o pessoal só quer desabafar. Só quer colocar e falar, por exemplo,
raro de trocar peça nesse, e olha que ele tem mais de 10 anos, já começa, né? As peças a serem trocadas, a vida útil vai acabando. Quando eu comecei lá, eles não aceitavam. Esse condomínio tem uns 2 anos. E aí eu explico isso para eles, gente, vida útil, tal. É assim como qualquer equipamento, você precisa trocar uma peça, não é só uma manutenção e tal. E outra coisa, quando precisa trocar peça, eu sempre aviso a eles e coloco o valor. Porque senão chega o boleto depois, a administradora só lança, e aí o pessoal vem querer me bater. Então eu falo, sabe aquele problema assim, assim, assado, o valor é tanto. Aí quando ninguém fala nada, é isso mesmo, eu já aprovo, já troco, já resolvo. Então, às vezes, vem um que fala assim no grupo, Esse elevador de novo dando problema. só que não é de novo, é outra peça, porque ele já está velho. Velho assim, né? Ele já começa a trocar. Então, essas situações, até do elevador, eu não levo em consideração quando o morador fala isso. Por quê? Eu sei que é a máquina, eu sei que aquela peça a gente já tentou alguns paliativos para continuar e não conseguiu. Então, eu prefiro ter essa relação com o prestador de serviço, que é o que eu falo que eu acho importante, até para ele me falar, você lembra que eu te falei dessa peça assim, assim, assado? Tati, nós vamos ter que trocar. Ela durou mais 1 ano, mas vamos trocar. Por que às vezes eu peço para esperar? Porque eu já estou trocando outras, então eu falo para ele, vamos dar esperar só um pouquinho, acabar com aquela dívida e começar outra, fica mais fácil da gente administrar. Porque o síndico, até isso o síndico tem que pensar. Eu não Porque posso tem um trocar tudo ao fluxo, mesmo tempo. né? Tem um fluxo ali, né, de Exatamente. caixa que tem as outras responsabilidades, né? E isso, Por Tatiana, eu mais acho que parcele em 6, em 10 vezes, tem muitas outras é, coisas. acho que esse também é um outro ponto muito importante, né? Eu não sei, talvez na sua região seja mais utilizado o contrato sem peças, né? As peças Sem não peça. estão cobertas no contrato, né? Aqui em São Isso. Paulo a gente tem dos dois, né? Tem vários condomínios com peças e tudo mais, né? E isso eu falo para as empresas conservadoras, porque o contrato que não prevê peças, né? Para a empresa de conservação ele tem uma mensalidade mais baixa, mas a lucratividade dele acaba vindo das peças. Gente, isso é fato, né? Ninguém trabalha de graça, né? Só que se você tem um trabalho muito próximo do síndico, de explicar do porquê, o tempo, quando vai ser necessário, quando é o limite de trocar aquele componente, você não vai deixar o equipamento parar, né? E você vai dar chance para o síndico se organizar para poder fazer a substituição no tempo certo, né? O que a gente percebe é que às vezes parece que é uma caixinha meio escondida, né, Tatiana? Porque é, ninguém conhece elevador profundamente, né? Ele tem partes elétricas, mecânicas, tem interferência de usuário, por exemplo, porta. Porta nem sempre é o uso excessivo que deu problema, é mau uso mesmo, né? Somente aquela porta de eixo vertical, aquela porta de eixo vertical que a gente puxa, né? Essa porta costuma dar muito problema por conta de mau uso, né? Se a gente não esclarece isso para o síndico, fica mais complicado. E aí eu queria fazer uma pergunta mais importante assim para a gente, né? Mas eu vou te colocar talvez em mais lençóis aí, vamos ver. Tem uma crença, tem um mito no nosso segmento Que síndico só quer preço. que entre três orçamentos de modernizar um equipamento ou de mudar de uma empresa, né, de conservação de elevador para outra, o síndico vai olhar preço. É isso, Tatiana? É preço mesmo? Olha, eu posso dizer que como eu te falei, eu confio até eu não confiar mais. E eu procuro ser justa. Se eu acho que os valores são justos, a troca de peças, porque a gente sabe que tem, não sei se a empresa ou se o técnico, mas que eles, né, corre a boca pequena que as pessoas só querem trocar peça. Né? Nossa, tal empresa só quer trocar peça. Os técnicos que me atendem aqui, eu não percebo isso, tá? Não percebo. E a gente consegue manter a manutenção, o contrato por muitos anos. Agora, o que as pessoas não sabem é que o síndico não manda nada. Quem manda é a assembleia, quem manda é o proprietário. Então, a gente teve os moradores, por exemplo, um condomínio de 6 anos, eu entrei lá há uns 3 anos. E desde que eu entrei, eles falaram, Tati, a gente tem problema com essa empresa. A gente tem, porque isso, aquilo outro. Eu falei, gente, vamos entender o que está acontecendo. Na verdade,
O problema deles não é com o técnico, é desde a instalação. Eles são um dos primeiros e eles perceberam que um elevador apresenta um funcionamento diferente do outro. E aí eles questionaram, e aí a gente até mandou uma notificação extrajudicial para pedir esclarecimentos, né, da empresa sobre as peças, por que acontecia com um, com o outro e tal. Então, assim, acabou que os moradores queriam trocar a empresa que dá manutenção. Os proprietários, eles já vinham com um histórico de reclamação. Então, para eles, a solução era isso. E o síndico, o papel do síndico é tentar entender o que está acontecendo. Então, eu chamo o técnico, chamo o supervisor, faço reunião de condomínio e ele explica. E aí o supervisor que fica lá na outra cidade me liga, oh, é isso, você precisa entender isso. Aí eu falo com eles assim, eu entendo, mas o problema não sou eu, porque eu não pago, quem paga é o morador proprietário. Então, assim, a gente já teve reuniões dos proprietários com a empresa de elevador para eles explicarem tudo que estava acontecendo. Então, eu não percebo, assim, que o síndico... É claro que a gente tem que chorar, né? E eu brinco com ele fala assim, nossa, Tati, mas quer parcelar em... Tudo eu gosto de parcelar, porque aí vai suave, sabe? Pega suave no boleto. Então, eu não questiono muito o preço, não, mas eu peço um parcelamento. E aí eu brinco, ele fala assim, você também é engraçada, você está chorando aí, parcelamento, você nem vai pagar nada disso. Falei, mas eles vão reclamar comigo, então eu tenho que chorar. E aí eu brinco que eu tenho que zelar pelo dinheiro, pelo valor, né, que é pago, pelo valor que sai do bolso do morador. Porque eu também preciso me manter lá, entendeu? Não, eu acho que é perfeita essa sua posição, porque é claro que o preço, né, e eu como moradora de condomínio, a gente precisa encontrar o melhor custo-benefício, né? A gente pagar muito por um serviço que não responde por aquilo é jogar dinheiro fora, né? Então, realmente, o custo-benefício é fundamental, né? Mas eu falo para você que é um mito, porque é sempre a justificativa do consultor comercial quando ele perde um condomínio, né? Ou quando está numa negociação ali foi preço, foi puramente preço. E aí, quando a gente vai perguntar de fato o que aconteceu, claro, né? O valor final ele tem um peso, mas é sempre o que foi em volta, né? O atendimento anterior, a explicação, a pontualidade, né? Como a empresa atende. Então, eu acho que a gente volta para esse caminho aí de só um mito, né? E, Tatiana, o que assim é complicado para você, para uma empresa de conservação de elevador? Aquilo que você fala, não, chegou no meu limite, aí essa aí tá difícil lidar e te irrita muito. Às vezes eu tenho situações onde, aliás, eu preciso elogiar as empresas, os técnicos, porque eu esqueci de falar na pergunta anterior, eu olho para aquilo ali e eu não entendo nada. E aí, quando é aquela casa, que não é casa de máquina, né? É só aquele painel, assim, que abre aquela portinha, eu fico, senhor, eu fico olhando... Que o quadro de comando é no hall, né? No Fica andar, no hall, no andar. Aí eu fico pensando, gente, como que eles conseguem entender cada componente? Para mim é assim, e eu elogio demais, eles me explicam, sabe, tudo, e eu fico pensando, então assim, eu tiro o chapéu, tá? Porque eu acho que uma coisa é eu ir lá pegar um portão, tirar o pino, tirar a travinha lá, colocar no manual, abrir a trava, outra coisa é o cara olhar aquilo ali e saber, né, entender daquilo tudo, então eu valorizo muito. E aí já aconteceu situações de... E realmente, e o técnico daquele elevador, ele conhece, daquele prédio, ele conhece a máquina. Então já aconteceu dele falar assim, Tatiana, alguém pulou nesse elevador. Você pode ter certeza. Aí ele ainda fala assim, eu não posso falar isso com o morador, estou falando para você. Alguém pulou, porque ele não trava assim do nada. E do jeito que eu vi que estava aqui, ele parou como questão de segurança, né? E se alguém pular, e aí tinha ficado preso um adolescente, aí você já vai ligando os pontos, né? Ó, Tatiana, ele pulou, eu não... Aí ela fala assim, como você vai conversar com os moradores, eu não sei. E aí a gente, às vezes, até busca uma resposta bonita, né? Para não ficar chato lá. E aí eu falo com o morador, olha, aparentemente, que a gente não pode afirmar, aparentemente, houve um certo deslocamento e aí ele parou por segurança.
Porque eu não posso afirmar que o filho dele pulou, às vezes não tem câmera lá, não vou falar nada. Então, são essas situações que são pontuais e são boas. Agora, o que me incomoda é quando a gente passa uma situação e o técnico fala assim, não, mas isso é assim mesmo. Não. Eu tenho um elevador, são 2 elevadores do prédio, e tem um deles que ele estava acontecendo aquela situação dele desprogramar, aí ele vai até o ponto inicial e volta. Só que para o morador o elevador está caindo, porque ele fica, o teclado, aquela parte digital, ele apaga e ele começa a aparecer um monte de coisa e ele vai de uma vez só até ele volta. E aí ele sai do elevador e fala assim, Tatiana, minha filha vai morrer agora, porque o elevador... Aí o técnico fala assim, não, Tatiana, isso aí só desprogramou, às vezes foi uma queda de energia. Falei, meu querido, mas o morador é leigo. Você precisa entender que ele é leigo. E ele não quer passar por isso. O que eu preciso? Aí o que eu te falo? Vamos focar na solução? O que a gente pode fazer para resolver? Então, às vezes, o técnico ele não está preocupado em, sabe, assim, tornar aquilo mais fácil, aquela experiência de andar no elevador mais fácil. Ele está tão acostumado com aquilo ali, não é nada. Então, às vezes, eu preciso mostrar para eles, assim, quando eu pego um condomínio novo e a pessoa não está acostumada comigo, e aí eu fico, pergunto, explico. Falei, não, a gente tem que ter paciência com o usuário do elevador, a gente precisa passar, né? E isso me incomoda. Às vezes o técnico está com tanta pressa que ele tem que ir para outro, tem que ir para outro, tem que ir para outro. Só que é daquela forma. A gente tem que tratar cada condomínio como único. Por mais que não seja, e a gente nem pode ser, porque a gente precisa ganhar dinheiro, você precisa passar essa tranquilidade para o síndico. Às vezes é orgânico, e aí tem um morador que está sempre lá, ele que atende, sabe? Tem morador que fala assim, Tatiana, mas eu quero acompanhar. Ele gosta, então eu falo com o técnico. Deixa eu te explicar. Nesse condomínio, ele gosta. Então, eu estou te pedindo, atende ele, vamos marcar horário? Você vai, tira as dúvidas dele, ele fica feliz, você fica feliz, fica todo mundo feliz. Então, assim, não precisa ser em todos, mas a gente tem condomínio que eu vou que o pessoal não reclama um lá, tem um outro que reclama de tudo. Mas é assim, a vida é assim, né? A gente não vai ter só o que a gente quer. Eu falo que a gente perde muitas oportunidades. A gente tem uma tecnologia que nos ajuda muito, né? Meu filho passou por isso no prédio aqui da minha casa, né? Então o elevador precisou resetar, que a gente fala, né? Então ele dá uma sensação mesmo que ele está caindo, porque ele vai até o último andar, aí ele sobe, aí ele se reencontra e depois reprograma, Aí né? até que enfim ele abre a porta. Aí ele abre a porta, mas a pessoa, ele tinha 13 anos, né? A gente estava indo para o médico, eu desci com um pequeno e ele desceu na sequência. E aí aconteceu isso com ele. E na época eu ainda trabalhava na Elevadores Atlas Schindler, e aí eu pedi para um dos engenheiros, que era meu amigo, né, gravar um áudio para mim, explicando o que tinha acontecido, para deixar meu filho tranquilo, né? Porque ele tinha assim, começado a andar sozinho no elevador fazia pouco tempo. Então, assim, ele ficou assustado, né? Eu falo que isso é um exemplo que pode ser feito pelas conservadoras. Aconteceu um caso como esse, ou então ficou um passageiro preso, ou mesmo o rapazinho que pulou no elevador, que a gente não pode falar que foi isso, mas ele ficou preso ali no elevador, né? A empresa, ela pode gravar um videozinho por WhatsApp mesmo. Olá, Tatiana, fiquei sabendo que tivemos um morador preso no elevador. Vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Seu elevador está sempre com manutenção bem feitinha, fica tranquilo. Ele paralisou por uma questão de segurança mesmo, né? Nunca tem que sair do elevador sem avisar o técnico. Quer dizer, você pode fazer uma comunicação que vai ajudar o síndico pode pegar um videozinho de 20 segundos, 15 segundos e compartilhar com o condomínio, né? E muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente deixa essa responsa só para o técnico. E é muito injusto, porque o técnico, ele está na correria, né? Ele está fazendo uma preventiva, ele está fazendo uma corretiva, às vezes no meio do caminho ele precisa fazer um resgate. Então, a vida do técnico, hoje, ela é muito corrida, né? E nós estamos lá no back-office, que a gente fala que é no ar-condicionado, né? Para isso também, né? Passageiro ficou preso, teve um problema, Tatiana está com dúvida? Faz um videozinho, faz um áudiozinho, porque daí ela compartilha, não é ela que vai ter que traduzir o que aquilo significa. Já está numa linguagem do usuário, né? Poxa, muito legal, Tatiana, gostei muito. Agora sim, como a gente está chegando perto do fim, eu queria que você contasse muito do teu curso,
porque você sabe que o nosso contato se iniciou daí, né? Um consultor me procurou, porque ele quer ser síndico profissional, e aí ele me pediu indicação de cursos, e aí a gente se falou, eu achei super interessante, queria que você falasse para o pessoal aí, para quem está interessado, como funciona, como se inscreve, por favor. Na pandemia, eu já tinha os condomínios, a gente fazia o que dava, vamos dizer assim, né? Atendia em alguns horários que era mais fácil, não tinha pouca gente circulando, a gente conseguia fazer as manutenções, conseguia fazer os trabalhos, mas foi um período porque no meu dia a dia é muito corrido, quando eu não estou apagando incêndio, eu estou planejando uma obra. Eu ontem até coloquei no meus stories assim, o condomínio é igual casamento, na alegria e na tristeza. Então, ao mesmo tempo que eu estou marcando eletricista para colocar o lustre no hall, que está ficando lindo e todo mundo está feliz, ao mesmo tempo, à noite eu precisei ir lá resolver a rede de esgoto com o rapaz. E eu preciso ir. E é isso que é importante. O diferencial é esse: você está disponível sempre que for necessário. Aliás, o síndico, na minha opinião, o melhor não é aquele que você vê todo dia no prédio, mas que quando realmente precisa, ele está lá. E ele só sai quando resolveu, ou deixa mais ou menos adiantado. Então, essa é a importância dele. E aí, na pandemia, eu me vi com mais tempo, vamos dizer assim, para produzir. Eu sentia muita falta de fazer alguma coisa, porque a gente não estava podendo sair, ficava dentro de casa, e eu falei assim, não, agora chegou o momento propício, porque assim que as pessoas falam, né? Numa situação ruim que você tira alguma solução, que você dá valor a alguma coisa, eu falei, eu tenho que produzir. E aí eu comecei a gravar o curso. Essa correria do dia a dia, para mim, ela toma muito meu tempo. E o curso, quando eu consegui gravar e colocar todos os módulos lá, eu consegui também, eu pensava também, né, esse na verdade era o meu objetivo, ainda em levar o meu trabalho, que agora eu estou com 10 condomínios, eu quero chegar a 20, 30, mas eu sei que vai me demandar muito mais. O curso, ele já está pronto, né? É um curso que é vitalício. Então, quem compra o curso, ele pode voltar várias vezes a cada módulo, ele pode, às vezes, comprar o curso. Eu tenho um aluno que falou assim, Tiana, eu estou com um problema, é o seguinte, o meu prédio, a construtora entregou, eu era síndico do outro, eu mudei para esse, eu estou perdido. Por quê? Uma coisa é você ser síndico de um condomínio antigo, que você conhece tudo. E outra coisa é você atuar num condomínio entregue para a construtora. Eu falo e lá eu tenho um módulo só sobre condomínios novos. Então eu falo que assim, você tem que lidar ali, esse condomínio tem que ter um perfil, esse síndico, porque ele tem um perfil assim, diferenciado, porque ele tem que lidar com um morador que chega lá e que é tudo perfeito. Ele lida com a construtora, que às vezes não consegue entregar, e nem a responsabilidade dela, mas o morador quer que tudo seja a responsabilidade dele. E o síndico fica no meio do caminho. Então, por exemplo, eu falo para o aluno, vai direto nesse módulo, meu filho, vai lá, entendeu? Para você ver tudo que eu já passei. E não é fácil não, tá? Condomínio novo não é É fácil. muito difícil, para o elevador também, porque fica muita sujeira de obra que impacta no funcionamento do elevador. Aí o morador acha que é o elevador, mas é a sujeira da obra. Aí quando você fala, agora E a porta terminou. não fecha, a porta fica abrindo e fechando. Aí você fala assim, agora melhorou. Aí um condômino resolve quebrar o apartamento inteiro. Volta Não, tudo uma de novo. vez, o rapaz falou assim, me mandou mensagem, Tatiana, o arquiteto de um apartamento. Tatiana, minha filha, a porta agora não quer fechar. Ele foi subir com um coqueiro, e o coqueiro era enorme para cobertura. Minha filha, eu não sei o que ele encostou na porta, desalinhou a porta, mas ele não sabia o que fazer. Só que, assim, os técnicos de prédios novos já estão. É muita mudança, né? Eles estão acostumados, assim, é difícil. Então, não adianta só você falar assim, o curso é básico. Não. Gente, você vai precisar mais desse módulo. Mas lá eu tenho módulos sobre manutenção, assembleia, tem um só sobre assembleia. Por quê? Se uma assembleia não for bem convocada, ela pode até ser impugnada. Então, às vezes, todo o seu trabalho naquela assembleia de reunir todo mundo, levou a empresa de elevador, conversou sobre tudo, definiu, mas aí ela não seguiu o que estava na convenção de condomínio para convocar. Aí chegou um morador e falou assim, não, está errado, não concordo com isso aí não, porque eu não recebi a convocação, eu não vi. Então, o curso, a ideia é
capacitar os síndicos orgânicos, por exemplo, né, que querem se tornar melhores profissionais. Por quê? Eu falo assim, que independente de você receber, né, ser remunerado, quando você deu a sua palavra, vamos dizer assim, você fez você firmou uma parceria, você tem que dar o seu melhor. E o seu melhor não é olhar no Google rapidinho e, pode isso. Não, você tem que se aperfeiçoar. Então, o curso, ele atende, além dos síndicos orgânicos, também as pessoas que querem ter mais de um condomínio, querem mudar de carreira, porque, assim, são muitas emoções, tá? Dá trabalho. Mas sabe o que eu digo? Eu acho que, assim, se assemelha um pouco à manutenção do elevador. Se você presta um bom serviço mensal, se quando ele precisa você está lá, ou você fala, olha, Tiana, nossa, agora eu não consigo, daqui tanto tempo eu vou fazer o máximo e tal. Se você tem essa parceria bacana, você vai ficar lá a vida inteira. Porque eles não vão trocar, porque eles sabem que podem contar com você, ou se eles não puderam contar com você, é porque realmente você não conseguiu ir. Né? Tinha passageiro preso, alguma coisa assim, você não conseguiu atender. Então, eu costumo dizer que é um valor fixo que você tem. Você pode contar com aquilo. Então, é claro que a pessoa precisa ter o perfil, eu falo muito lá no curso também, tem um módulo só sobre como você lidar com os moradores, né? Lidar com as pessoas, se colocar no lugar do outro, saber ouvir. E tem também as partes mais práticas, né? De leis, tem um módulo só sobre leis. Então, eu falo da Lei de 64, falo sobre o novo Código Civil, a Lei do Inquilinato. Então, tem um pouquinho de cada coisa. Então, o curso veio para auxiliar a quem já trabalha e quem quer ganhar dinheiro com isso. Porque aí eu falo que... aí a pessoa fala assim, Tiana, mas você é doida? Você vai ser síndica? Nossa, sofre demais. Falei, gente, mas ninguém quer. Então, é ali que é o mercado que eu preciso. Porque quando eu entro, eu não saio também, não. Saio sim. Tem condomínios que eu não sei se acontece com vocês. A gente quer sair. Porque por mais que você trabalhe, você faça, a pessoa nunca está satisfeita. Então, aquele grupinho não te merece. Eu falo assim, que ele não merece a sua dedicação. Então, realmente, nem pelo valor você não quer. Então, o curso veio para atender esse mercado que está em crescimento. Ô, Tatiana, e se o aluno se empenhar em maratonar o curso, em quanto tempo ele finaliza todo o curso para poder já ter essa experiência e sair para o mercado? Olha, o objetivo do curso é realmente que você ganhe escala. E como síndico profissional, você consegue fazer isso. Porque você tem horas que você consegue administrar, e é claro, como a gente já conversou, você consegue contratar mais pessoas e você consegue atender mais condomínios. Então, eu falo assim, que se a pessoa seguir direitinho o método, e esse exemplo que eu vou te dar de valor é aqui no interior, não é na capital, né? A gente pode chegar lá. Eu falo que ela consegue ganhar R$6.000 em 6 meses. Então, eu comparo com uma pessoa que trabalha no comércio, né? Ou às vezes até um profissional como um advogado, que às vezes vai receber só depois que, né, que o processo teve andamento, teve um desfecho. O síndico não, ele tem esse valor fixo ali por mês. E no curso ele sabe, no curso ele aprende também a precificar o próprio serviço. Sim, isso. Legal. Eu tenho algumas aulas que eu explico, por exemplo, tem um elevador só, tem 2, não tem elevador, tem área social. Então você tem que, porque o síndico precisa avaliar é a demanda que aquele prédio vai ter, né, para ele. Eu tenho condomínios que não tem área social, não tem elevador, então eles são mais tranquilos. É o quê? Portão. É claro que tem coisas que são básicas. É igual a vocês, né? Você vai ter condomínios que tem 2 elevadores e poucas famílias, poucos apartamentos. Agora, você pode ter tem 2, né? Eles colocaram só 2 elevadores, mas é um fluxo tão grande de gente ali que é gente o dia inteiro, e tem problema, possíveis problemas o dia inteiro. Aí você precisa. Aí o que acontece? Talvez você vai precisar fazer mais visitas. Então, você tem que avaliar para poder precificar. Né? E é isso que eu ensino para ele. Eu falo assim, olha, você foi lá para o primeiro contato, já observa tudo. Observa o barulho do portão, do elevador, porque às vezes você está num condomínio que os moradores não querem fazer a manutenção, só quando ele quebra.
E aí você chega lá, até aí você consegue avaliar. Nossa, o elevador rangendo, coisa que você sabe que podia trocar aquelas peças. Aí eu vou aprendendo incerto, né? A gente vai aprendendo essas peças aí de nome. E aí você vê o quê? Que são peças que não são tão caras de trocar, por exemplo, da porta, só que eles não querem fazer. Então você vai até vendo qual é o terreno que você está entrando. E essa é uma excelente dica até para quem está na área de elevadores, porque a gente faz muita captação de clientes novos, né? E eu falo isso para o pessoal, né? Não é trazer qualquer coisa para dentro da empresa, porque o síndico, ele tem toda a responsabilidade civil e criminal, mas a empresa de manutenção, ela também tem. Então, se ela traz um cacareco para dentro da carteira, que já está com muitos problemas, o síndico não quer investir, não quer fazer nenhum tipo de atividade, porque os moradores não deixam e a empresa conservadora assina o contrato. Se acontecer um acidente 2 meses depois do contrato assinado, a responsabilidade é daquele síndico do momento e daquela empresa que fez a assinatura do contrato, né? Então, não é trazer qualquer coisa a qualquer custo. E eu falo para o pessoal essa mesma dica que você dá, Tatiana, olha a sua volta, né? Um prédio que tem muito problema de fachada, né? Muito vazamento que você vê à sua volta, mesmo a jardinagem, né? Não precisa ser aquele jardim maravilhoso, mas um jardim muito mal cuidado. Aí você entra, você vê que o elevador está muito tempo com uma manutenção judiada, e aí, quando você vai negociar o contrato, é um contrato muito baixo por elevador, às vezes é melhor cair fora, porque a responsabilidade é muito grande, né? E outro também, um ponto que você falou que eu achei interessante, da precificação, você sabia que para a empresa conservadora, o condomínio que dá mais trabalho é o condomínio com um elevador só. E tem municípios que é possível, né? Em São Paulo você tem uma regra mais azeitada para isso, então é mais difícil. Mas condomínio muito grande, com um único elevador, a empresa de manutenção vai ter muita dificuldade. Aquele elevador vai ter que entrar ali nos VIPs mesmo, porque se para o elevador e, sei lá, esse prédio tem 8 andares, e é um prédio, por exemplo, habitado por muitos idosos, você vai ter um problemaço de você deixar um equipamento parado por, sei lá, 2 dias para vir a peça da capital, né? Uma vez eu estava na minha antiga empresa. E tinha um síndico que ele deixou um recado muito engraçado. Que ele falou: não, impossível, essa peça deve estar vindo de São Paulo de jegue. Porque ele era lá do Nordeste, né? Eu estou esperando essa peça há 3 meses, está vindo de jegue. Possível, né? Mas é isso, dá muito trabalho, às vezes, você dá manutenção para o prédio de um elevador só, mas por conta do fluxo, né? Então, isso é bem legal e bem importante. Então, pessoal, até para quem não vai ser síndico profissional, eu indico o curso da Tatiana para a gente aprender a ser consultor e atender o síndico nas suas demandas, né? Também pode ser esse público, Tatiana? Você também recomendaria? Pode sim. Do mesmo jeito que a gente precisa, enquanto síndico, conhecer esse mundo, porque é o que a gente vê. O prestador de serviço também precisa conhecer o nosso mundo. Então, para ele, quanto mais ele entender do morador, do síndico, do que tudo que consta ali, né, naquele prédio, eu acho que é o que ele vive. Claro que às vezes vocês atendem, aqui tem um shopping, né? É pequeno, mas tem. Então, eu sei que tem a escada rolante, tem o elevador da própria loja, é diferente. Mas aí, se o seu nicho é condomínio, você precisa entender a realidade daqueles moradores, daqueles Legal. usuários, né, do elevador. Exatamente. Nossa, Tatiana, amei a nossa conversa. Eu ficaria aqui conversando com você um tempão, só contando desses casos que você tem, que Eu devem ser também, muitos, obrigada. né? Nossa, Muitos, muitos. te agradeço demais, assim, estou super sempre à sua disposição para você trazer mais assuntos aqui para a gente ir conversando. Eu tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito visto pelos seguidores aí, pelos inscritos. Obrigada, Tatiana. Se você tiver uma dica final aí, fique à vontade. Eu te agradeço. E eu queria dizer aos síndicos e aos futuros síndicos que não desanimem. Sabe por quê? Eu falo que toda profissão é difícil. Toda profissão que você leva a sério, que você tem comprometimento, pode ser um comércio, pode ser um motorista do ônibus, do aplicativo, um médico, todas as profissões têm responsabilidade. Só que a gente tem que saber como lidar, né? Ter o cuidado, ter a responsabilidade,
mas também tem aquele jogo de cintura. E aí eu brinco assim, eu falo assim, gente, aí a pessoa às vezes fala, Tatiana, mas é muito difícil. Não, se eu consigo, você consegue. Dá um jeitinho aí que você vai conseguir. Queria te agradecer, viu, imensamente. Eu que te agradeço, agradeço todo mundo que ficou com a gente até esse momento e até a próxima semana, que vocês sabem que tem episódio novo toda semana aqui no canal. Obrigada, Tatiana, valeu, até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. tchau.